Então vamos lá. Tudo bem, meu nome é Elielto Santana. Esse é o canal da Couchsurfing e cada vez mais estamos aqui para levar uma informação, entregar um produto e entregar um resultado bom e positivo para você. Nós nesse momento estamos utilizando o gap do momento, a alta do filme Homem-Aranha para poder dizer ou mesmo para expressar um pouco mais a diferença do Homem-Aranha que não aguentou essas lutas e essas adversidades da vida sozinho. Sim, precisou sempre de contar com o apoio de um terceiro, que é o Frank, ou seja, o Frank. Peter Parker, no meio do caminho, ele falou assim: não consigo levar tudo sozinho a ferro e fogo, e busca sempre uma oportunidade. Buscou a oportunidade com o Fred, que é o justiceiro. Logo, vem aqui um insight para nós empresários, para a gente que está no segmento do empreendedorismo, que estamos ali todo dia no desafio. Nós estamos sempre com dificuldade, sempre tentando vincular uma coisa com outra e desafiando a si mesmo, desafiando nossos propósitos, botando em risco alguns princípios básicos que se chama família. E esses princípios básicos a gente evita muitas vezes levar para ele os nossos problemas do dia a dia, evita levar para ele o caos financeiro, evita para ele os constrangimentos que a gente tem no dia a dia, as portas fechadas, que existe muito não, cliente que não paga, fornecedor que não entrega, prazo que está se esgotando. Tudo isso são problemas que a gente entende e que a gente leva para tudo que é lado, só que a gente não apresenta para nossa família. Nós não desabafamos com quem mais está do nosso lado todos os dias, que é a nossa esposa, nossos filhos. A gente não pode levar isso para eles. Mas Peter recebeu um conselho da sua tia May, a May Park, dizendo que com grandes poderes, grandes responsabilidades, a solitude é obrigatória. A solitude, diferente de solidão, é quando você escolhe estar sozinho. A solidão é quando todo mundo te abandona. Entendeu? E os empresários muitas vezes escolhem a solitude. Escolhe estar fora de casa, escolhe estar sempre dentro do trabalho, focado no trabalho, empenhando as funções, desafiando tudo e todos para um resultado que amanhã talvez os filhos queiram mais a presença do que o próprio resultado, né, que ele alcançou. E Maia diz muito bem isso, olha, a solitude. E sobre a solitude que Peter Parker enfrenta, ele deixa a namorada, deixa o amigo, deixa todos os outros companheiros de lado e passa apenas viver em combate do crime. Nós, empresários, passamos a viver somente do lado da empresa. A gente esquece momentos de aniversário do filho, a gente esquece momentos de dias de namoro, dias de casamentos, dias especiais com a nossa esposa. A gente esquece de ir lá passar na mamãe, porque a gente casou agora, a gente tem uma esposa, a gente esquece de passar com a mãe, esquece de passar com a irmã, com o irmão. Então a gente esquece um pouco, abdica de tudo um pouco para ter o grande sucesso. Só que você continua sozinho nessa caminhada, mas não é numa solidão, é na solitude, porque você escolhe esse caminho, escolhe isso tudo. E o que nós da Couchsurfing fazemos já há muitos anos e estamos sempre presentes aqui e tem vários testemunhos que depois vocês vão ver aí na internet, várias questões, é que a gente está sempre ao lado do empreendedor, do empresário. Como assim sempre? Os gatilhos que ele tem, as necessidades que eles têm, as ideias, os problemas, é compartilhado conosco. Então a gente enfrenta junto. A gente ultrapassa os problemas, a gente cria soluções, uma a uma. E é muito interessante que todos os empresários que têm uma ideia, ele tem solução para tudo. E é sobre isso que a gente tem que ter atenção. Porque todas as soluções que eles têm são soluções simples. E muitas vezes a simplicidade de apenas resolver algo ou tomar uma decisão simples deixa a gente imparcial, deixa a gente... como que eu posso dizer? Não é imparcial, deixa a gente um pouco
confortável nessa decisão, porque são coisas que no momento da ideia, no momento da estruturação do projeto, no momento do próximo passo, ele já previu tudo, já disse quais são os problemas, as dificuldades, os intempéries do que pode causar, e a gente observou aquilo, a gente anotou. Então, quando ele chega ali, às vezes ele não recorda do que ele escolheu lá atrás. Então, ele pensa que ele continua sozinho. E a gente vai, toca no ombro dele, que nem Frank fez no filme. De repente, quando o Peter Parker mais estava arriscado, enfrentando o Hulk, chegou quem? O Frank. E chegou de surpresa. Nós chegamos também de surpresa muitas vezes para ajudar ele. Olha, aqui atrás você disse A, B e C. E são as soluções mais adequadas. São essas soluções simples que a gente tem que tomar atenção. E por ter essas soluções simples, a gente consegue caminhar. E muitas vezes o empresário fala assim: nossa, eu não sabia que você estava olhando para mim. Eu não sabia que você estava tão perto, olhando cada dificuldade. E a gente sempre esteve. E é sempre vai estar. Porque a nossa intenção maior é que o empresário tenha um sucesso. Não é por mim que ele tem um sucesso, mas sim por a gente estar sempre ao lado dele, apoiando nas decisões. Até porque o seu vizinho não apoia suas decisões. Até porque os seus amigos do peito de há muitos anos não compram o seu produto nem seu serviço. Essas pessoas que estão sempre próximas de você, que estão no seu churrasco, às vezes ela não te serve. Mas nós somos apenas parceiros. Parceiros de quê? Parceiros do seu sucesso, parceiros do seu empreendimento, do seu empreendedorismo. E nós, a Cauto Service, eu não falo só por mim, Elielto Santana, até porque eu tenho uma equipe por trás. Eu tenho pessoas por trás que todos os dias estão dedicadas a prestar um melhor serviço. Não para mim, mas sim para vocês. Porque eles sabem, eles entenderam que prestar um bom serviço é sempre estar atento para você. Seja o meu empresário atual, seja novos empresários, ou seja apenas amigos e curiosos que estão aí. Mas está sempre prestando um bom serviço, prestando uma qualidade, fazendo com que tudo isso se torne uma coisa mais... que a gente possa desfrutar esse caminho, nessa caminhada que a gente está levando. Tá certo que a gente queria mais coisas? Sim, a gente quer mais coisas, mas infelizmente a gente está aos poucos. Passo a passo a gente consegue evoluir, dia a dia a gente consegue avançar sem grandes estresses. Voltando um pouco ao filme aqui, quando eu falo que o Peter Parker diz que... Deixa eu até olhar aqui, olhar novamente, porque foram algumas frases, e algumas frases até emocionantes e boas, que ninguém vence sozinho, precisa sempre ter um parceiro para vencer as guerras. Esse trecho está logo no finalzinho, quando ele... É outro spoiler, não posso dar muito spoiler, mas é logo quando ele consegue entrar na mente da outra super-herói, porque ela não consegue entrar na mente dele, e ele fala assim: tá bom, vou lhe mostrar como é minha realidade. Porque ela sempre se sentiu sozinha. Porque às vezes a gente pensa que está mais doído do que o outro, né? Às vezes a gente pensa que ninguém passou pelo que eu passei. Mas sim, os empresários passam, sempre com dificuldades. Todos os dias, todos os clientes, todos os fornecedores causam alguma dor nos empresários. E eles estão sempre superando, eles estão sempre ultrapassando isso pouco a pouco. E nunca deixando respingar na sua família. Que eu acho que isso é muito bom. Mas acontece que às vezes é necessário uma conversa, às vezes é necessário um tempo de qualidade com os filhos, às vezes é um tempo de fortalecimento e união, e principalmente, além da união, é a unidade, né? Que tem uma diferença entre a união e a unidade, e a unidade entre famílias que deve ser muito forte, né? Referente a tudo isso, entre você escolher... Eu também tive uma outra reflexão ontem, junto com alguns amigos, que foi o seguinte: o pai do meu pai, o meu avô, chegou para o meu pai e falou assim: olha, eu sou lavrador, vou cuidar da terra enquanto você se dedica ao estudo.
E meu pai estudou, e passou a ser mecânico de avião, técnico em mecânica em avião, em aeronaves hidráulicas. O meu pai falou para mim: meu filho, enquanto eu trabalho, você vai estudar, você vai ser doutor. E assim foi feito. Só que quando chegou na minha altura, eu chego para os meus filhos e falo: meu filho, eu não vou trabalhar tanto igual o seu avô, porque eu quero um tempo de qualidade com você. E nesse momento que tem um gatilho muito grande, eu passo a ensinar para o meu filho que vem em casa, ao lado dele, o tempo todo, eu paro de ensinar para ele qualidades e princípios interessantes. O que é trabalhar, o que é enfrentar um problema, o que é vencer os obstáculos, a adversidade. Eu ultrapasso algumas barreiras, dando qualidade de acompanhamento com ele, ensinando ele coisas básicas, domésticas, mas eu deixo de ensinar para ele como vencer. Eu deixo de ensinar para ele como ser guerreiro. Talvez isso possa ser um problema aqui na sociedade. E por isso é que encaixa muito bem aquelas frases, né? Em tempos difíceis, fazem homens fortes. Em tempos fáceis, faz homens fracos, né? Então, acaba criando essa geração porque eu escolhi dar para o meu filho uma qualidade de vida fácil. Eu escolhi para o meu filho dar uma tranquilidade, uma proposta para ele. É o estilo de vida e tá tudo certo. Mas a gente tem que entender que a gente tem que preparar ele para depois da gente. Meu pai me preparou muito bem, por mais que ele diga: olha, você vai ser um doutor, ele me preparou muito bem para mim trabalhar desde cedo, para mim manter minha família, para criar uma estrutura, ter uma estrutura real de condições que eu posso manter minha família, posso trabalhar, posso ter tempo de qualidade com eles, eu posso estudar, eu posso viajar, sair de férias, criar memórias e mesmo assim não deixar de lado o meu propósito, que é o propósito de trabalhar, de contabilidade, de ajudar os empresários a conquistar cada vez mais resultado, ultrapassar as dificuldades. Então, hoje a nossa conversa foi mais sobre isso, para que a gente possa... Agora a gente vai estar mais ligado no canal, tendo mais uma conversa online. Quero apresentar para vocês também esse sistema aqui que vocês vão olhar agora, que foi desenvolvido exclusivamente para a nossa empresa, pela nossa empresa, para atender não só a fase da account service, mas sim para atender outros empresários, entendeu? Porque aqui você vai ter... Aqui tem algumas leads que a gente vai colocar, só para você entender um pouco da situação. Mas olha que curiosidade aqui. Nome, vamos colocar conta fácil. E-mail geral. @ conta. Não, é porque aqui demora mais. Aqui tem um delay daqui para lá. Fácil.pt. E aqui... Pronto, vamos entrar. Indique o telefone 369, tem uma a mais aqui. Pronto, aqui é uma formal, mas olha, aqui nesse sistema que foi criado pela Account Service para atender todos os nossos clientes, aqui a gente consegue fazer a comunicação direta com as finanças em tempo real. Então já conseguimos conectar IES, IRC, o e-fatura. Aqui é interessante a gente conectar aqui, que a gente consegue descobrir quais são os nossos maiores fornecedores, a gente consegue descobrir qual é a melhor forma de pagamento, a melhor negociação. A gente pode trabalhar muito bem com nossos fornecedores aqui, sabendo qual é a demanda que a gente tem em produto, né? A gente faz a comunicação direto com a Segurança Social sobre o salário que a gente está pagando aos nossos funcionários, encargos trabalhistas, todos os TSUs que a gente paga ou não. Então a gente consegue fazer uma interligação direta. O empresário fica atento em tempo real. Da mesma forma, a sincronização do SAFT.
Eu não preciso baixar nenhum aplicativo aqui, nenhum ferramenta para identificar o SAFT. Então eu consigo ter um controle de gasto de pessoal e ainda faturação. Coisa interessante, né? Depois eu consigo fazer a análise do meu IVA. Por quê? Porque as declarações de IVA ficam aqui associadas e os impostos aqui desse lado. Quais são os impostos? A DRI, a DRE, a DRM, o imposto selo, IRC, às vezes as retenções na fonte. Então fica tudo aqui desse lado, entendeu? E aqui me mostra na realidade qual é o lucro obtido sobre tudo isso. Então, lucro ou prejuízo, né? Fora isso, a gente tem ainda os dados mestres, que são todos os dados da empresa, juntamente com a documentação exigida do quadro societário, contrato social, ata, certidão comercial, a gente consegue ligar tudo aquilo. Depois, a gente tem o mapa fiscal, que a gente tem obrigações de calendários para representar todo o ano aqui e ter o controle de todas as ferramentas, acompanhar tudo, sem deixar o cliente no prejuízo fiscal ou com coimas, etc, etc. Da mesma forma, aqui a nossa ferramenta aqui, ela é completa. Quando eu falo completa, ela pega todas as áreas, desde o recurso humano ao fiscal, ao contabilístico, ao financeiro. Nesse momento a gente está falando de quê? Recursos humanos. Então aqui no recursos humanos eu tenho escala, eu tenho contratação de colaboradores, onde eu posso importar o colaborador, fazer o contrato de trabalho, fazer tudo. E olha que engraçado, eu posso ainda processar o salário dele. Eu processando o salário dele, eu tenho já os valores, tenho as documentações, já aonde eu posso fazer a comunicação à Segurança Social. Então, quando eu contrato o colaborador, eu comunico à Segurança Social. Quando eu processo o salário dele, eu já consigo fazer a comunicação na Segurança Social. Eu consigo emitir os recibos dele também. E depois tem as declarações mensais, que é a comunicação direta à Segurança Social. Então, quando a gente fala que a gente está com recursos humanos completo e onde eu tenho, nesse momento, relatórios de férias, falta, escala e ponto, por que o ponto? É importante eu frisar, porque o ponto também o funcionário pode baixar no seu celular. Ele baixando no seu celular, automaticamente ele bate o ponto e você tem um controle de chegada e saída do funcionário. Temos ainda o módulo de despesa, porque em documentos, nessa parte de documentos, eu posso associar todas as minhas despesas. O que é isso? Vamos começar pelos documentos. Nos documentos, eu basta tirar uma foto ou colocar um arquivo aqui dentro e ele vai reconhecer para mim automaticamente uma fatura. 1, 2, 10 faturas. Aqui diz que no máximo 5 documentos por momento. Então, ele identifica todas as faturas. Ele identificou as faturas, eu posso colocar por consignar a despesa que eu quero. Dizer se foi aprovada, não foi aprovada, foi rejeitada, é um reembolso, que alguém comprou, antecipou a despesa. Se foi por cartões de crédito, a categoria que foi, qual é a política de compra. Então, nessas despesas eu consigo concentrar tudo e ter uma gestão correta e centralizada. Olha, realmente, Santana, é uma aplicação onde eu tenho RH, fiscal, financeiro. O financeiro seria uma gestão de contas, onde eu tenho ainda a área do meu cliente para dizer sobre faturamento. Eu tenho o meu dossiê fiscal, que você pode acompanhar o que o contabilista está fazendo ou não. Depois, os documentos que fazem, eu ainda tenho a auditoria dos documentos, porque quando eu faço a comunicação com e-fatura, eu vou identificar os números dos documentos que estão anexados. Muitas vezes faltam documentos. Então, eu posso, nesse momento, os documentos que faltam, eu posso comunicar diretamente à empresa, falar, olha, falta os documentos A, B e C. E assim eles conseguem encontrar esses documentos e a gente tem uma contabilidade limpa, entendeu? Depois eu tenho um livro ata digital, onde eu posso criar o livro ata, posso criar assinatura digital, onde eu posso construir tudo aqui dentro deste livro ata. Realmente, quando você vai aprovar a conta final do ano, quando você vai mudar de endereço, quando você vai fazer os encerramentos, mudança de gerência, essa ata é necessária para diversos outros fatores. Depois eu vou ter aqui um relatório de atividades, de registro de atividades ou designar atividades para algum dos meus colaboradores, entendeu? Eu posso dizer para os meus colaboradores quais são os projetos da semana, as metas da semana, e assim ele vem acompanhando tudo isso. Por fim, a gente tem a concentração de e-mail e inspeção. A inspeção aqui
é quando a gente sofre uma inspeção da AT ou da Segurança Social, que a gente submete o documento do ofício e automaticamente ele já cria campos aqui para que a gente possa desenvolver isso. Isso vai estar incluso várias outras coisas, como o ID aqui aqui é sobre investimento, o CIFID é sobre quando você quer um apoio, a gente faz aqui a demonstração. Aqui são os cadastros de empresas, prestadores de serviços, fornecedores. Aqui é o calendário que você pode marcar reuniões com o seu cliente ou conosco da contabilidade. O Growth é para você gerir suas leads e mercado, fazer busca, recolha de dados. Você consegue dar aqui um bom tratamento nesse Growth. As ferramentas, a gente tem ferramentas gratuitas de IA, PDFs, ou seja, quer editar um PDF, converter, a gente tem dentro do próprio sistema. Tem um QR Code, você quer reduzir o QR Code, quer diminuir links, quer gerar um novo password para o seu sistema. E depois temos aqui aquela questão de tarefa e organização de projetos, né? Ou seja, tudo isso dentro de um só sistema. Realmente é uma loucura esse sistema da Account Service, que chama ArcGIS. Esse sistema foi pensado não só por nós, mas sim teve soluções e teve orientações de diversos empresários de diversos segmentos. Então a gente tem segmento da construção civil, TI, marketing, marcenaria, a gente tem limpeza, a gente tem prestadores de diversos segmentos, restauração. Então a gente tem de diversos segmentos e a gente conseguiu transformar em um programa, em um software, tudo completo. Então você que tem interesse em unificar, em vez de abrir 1, 2, 3, 4, 5 programas para trabalhar no seu dia, tem um programa só. E a Account Service está presente aqui para conseguir e facilitar isso tudo para você. Por isso, vamos ficar por aqui. Na próxima semana, venho trazer mais coisas interessantes e que possa aí contribuir para o seu dia e que isso vai ficar maravilhoso, que vai agregar muito no seu trabalho, vai agregar muito no seu dia a dia, vai estar sempre disponível para você transformar isso em coisas maiores e melhores, tá bem? Um forte abraço a todos vocês, parceiros e amigos da Account Service, e vamos falando mais daqui uns dias. Tchau, tchau.